Continuar nossas aulas da Lei 8.112 e vamos começar pelo artigo 15. O que diz o artigo 15? Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício no prazo previsto nesse artigo, observado o disposto no artigo 18. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado, o servidor compete-lhe dar-lhe o exercício. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Ele vai falar sobre o exercício. Nós já vimos que temos a nomeação. A nomeação, ato unilateral. A partir da nomeação, temos um prazo de 30 dias para entrar em posse, que é um ato bilateral. Já vimos que é na posse que ocorre a investidura. E aí nós temos o exercício. É no exercício que começa a contar o prazo para começar a receber salário, começar a contar o prazo da sua estabilidade, prazo do estágio probatório, prazos para entrar em férias, prazos de licenças. É a partir do exercício que eu começo a contar todos os prazos. Lembrando que da nomeação para a posse, o prazo é 30 dias. E lembrando também que em caso do candidato estiver em algum afastamento elencado lá no artigo 13, parágrafo 2º, o prazo será contado do término do impedimento. Da posse para o exercício, eu terei outro prazo, que são 15 dias, que é um prazo que está no parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercícios, contados da data da posse. Se é contado da data da posse, eu posso entrar em exercício no dia da posse. O dia da posse é quando eu assino o termo de posse. O parágrafo 2º vai falar que o servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar no exercício nos prazos previstos nesse artigo, observando o disposto no artigo 18. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação. Se eu não entrar em exercício no tempo devido, serei exonerado. Mas se for uma função de confiança, a função de confiança eu não sou nomeado, eu sou designado. E se eu não entrar em exercício no tempo devido, em relação à função de confiança, essa designação é tornada sem efeito. O parágrafo 3º é meramente uma leitura. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde foi nomeado ou designado o servidor compete-lhe dar o exercício. Nada a acrescentar. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança vai coincidir com a data da publicação do ato de designação. Você tem a posse e tem um prazo de 15 dias contados da posse para entrar em exercício. Agora, em relação à função de confiança, esse exercício ele será na data da publicação da designação. Se ele, na função de confiança, comete uma situação ilícita, ele será destituído. O designado para a função de confiança, se ele comete um ilícito, ele será destituído. Continuando. Salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder 30 dias da publicação. Vamos ver agora o que diz o artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício dos exercícios serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Só para vocês saberem, a Lei 8.112 não vai explicar para você o que é suspensão e o que é interrupção. Na verdade, suspensão, inclusive a maioria dos doutrinadores assim também entende, seria uma forma de penalidade. Quanto à interrupção, ela não explica para você o que significa interrupção. Não adianta você pegar aqueles conceitos lá do direito do trabalho, que fala de contrato de trabalho, que fala da interrupção do trabalho, do contrato de trabalho. Lembre-se que a nossa relação aqui
ela é uma relação de trabalho institucional, político-administrativa, ou uma relação de trabalho estatutária. E não se fala aqui numa relação contratual de trabalho. Por isso que eu tenho termo de posse. O parágrafo único vai falar que ao entrar em exercício o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Ou seja, nós sabemos que temos a nomeação, temos a posse onde corre a investidura, e é na posse que eu apresento a habilitação, toda a minha documentação, todo o meu preenchimento dos requisitos para poder entrar e tomar a posse, ser investido no cargo público. O artigo 17 vai trazer para a gente o seguinte: a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover o servidor. Se promoção não interrompe o tempo de serviço, de exercício, e a gente viu que promoção é uma forma de provimento, um provimento derivado ou secundário, se a promoção não interrompe o tempo de exercício, eu vou concluir que as outras formas de provimento, por exemplo, a readaptação, a reintegração, a recondução, são formas que vão interromper o tempo de exercício. O artigo 18 diz o seguinte: o servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada dos efeitos do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Na hipótese do servidor encontrar-se em licença ou afastamento legalmente, o prazo a que se refere esse artigo será contado a partir do término do impedimento. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos. Removido, restituído, requisitado, cedido. Nós vamos ver mais à frente o que cada um desses itens. Agora, posto em exercício provisório, a lei não informa para nós o que é esse exercício provisório. Mas pensa, eu sendo servidor público, eu vou ceder esse servidor público por um tempo. Depois, eu posso chamá-lo de volta. Isso poderia ser considerado para alguns um exercício provisório. Mas a lei não explica para nós o que é esse exercício provisório. Então vocês não vão ver questões sobre esse assunto. Se a lei não conceitua o assunto, ele não vai cair nas provas. E segue. Terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazos contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Alguns artigos vocês vão perceber que são meramente leituras. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastamento legal, o prazo a que se refere esse artigo será contado a partir do término do impedimento. Se o servidor está impedido ou está afastado, por algum motivo, ele não pode naquele momento cumprir aquele prazo. Essa contagem do prazo só poderá começar no término desse impedimento, deste afastamento. E é facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. O artigo 19 vai dizer também: os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas, observados os limites mínimos e máximos de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. O disposto nesse artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em lei especial. Esse artigo segue basicamente a regra constitucional como um todo. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, lembrando que função de confiança eu não ocupo, eu exerço função de confiança, submete-se a regime integral de dedicação ao serviço observado no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Essa função de confiança, é importante que a gente entenda essa função de confiança, esse cargo de comissão, porque eu falei para vocês numa determinada hora que o indivíduo que ocupa cargo em comissão e depois ocupa outro cargo em comissão, essa ocupação que ele tem no novo cargo, esse outro cargo em comissão, é chamado de cargo interino. Mais para frente a gente vai esmiuçar melhor essa parte. Terminamos aqui essa aula, nos vemos na próxima aula. Até mais.